Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês, e vocês, por gentileza, compartilhem com o seu amigo cristão, seu amigo católico e tudo mais, que talvez eles nunca observaram esse texto. Eu já tenho um vídeo deste assunto, sobre o final dos 3 evangelhos, do penúltimo capítulo, dos 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. João não, porque João ele não faz a menção daquilo que eu quero explicar para vocês aqui. Mas esse vídeo é mais explicativo para um inscrito aqui do canal, que falou que não existe contradições entre os evangelhos, fazendo um paralelismo referente à história da crucificação de Jesus. E o problema ali são os ladrões que foram crucificados com Jesus. Então aguarde depois dessa vinheta, que eu vou mostrar os finais dos 3 evangelhos. E você vai surpreender. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, eu vou tentar ser o mais breve possível para eu responder esse inscrito aqui. E você já compartilhe com seu amigo cristão, católico, qualquer amigo cristão no grupo de WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, ok? E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda, ok? Tem toda uma narrativa aqui dessa história. E depois no versículo 44 vai dizer o seguinte, ó. Olha o que os ladrões faziam com Jesus. E o mesmo lhes lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. O que é essa expressão? Lhes lançaram também em rosto os salteadores? Vamos ler o contexto. Eles estavam fazendo o quê? Escarnecendo de Jesus. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: se tu que destróis o templo e retifica em 3 dias, salva a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, todos os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se és o rei de Israel, que você diz que é o rei de Israel, mas nós temos o rei, né, que não é Jesus. Jesus nunca foi rei de Israel, nunca reinou em Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Ele assumia-se o papel de filho de Deus. Eu mesmo lhes lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. O que os salteadores faziam? Aqueles 2 personagens que estavam crucificados ao lado de Jesus, e foram crucificados com ele 2 salteadores. O que eles faziam? Zombavam de Jesus, escarneciam. Peraí então, mas lá em Lucas diz que um dos ladrões se arrependeu, mas na verdade não tem arrependimento ali no texto. Olha só, vamos até o final deste capítulo para ver se um dos salteadores vai mudar de ideia, vai trocar ideia com Jesus, dizendo assim: Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Vamos até o final? E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedeu, blá 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 blá. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o seu espírito. Morreu. Acabou. Acabou a história. Então Mateus, o escritor de Mateus, ele vai encerrar a história aqui, no versículo 50. Então, até aqui, aonde teve um dos ladrões, porque o escritor de Mateus, ele escreveu a história da crucificação de Jesus, com 2 ladrões, um ao lado do outro. Aonde está essa historinha, que um dos ladrões trocou ideia com Jesus crucificado ali? Aonde está? Bom, Mateus, ele escreve toda a sua história. Abriu-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados.
e saindo do sepulcro e tudo mais. Quer dizer, até o versículo 50 ali, já era, Jesus morreu. Então, dos 50 para trás, não tem conversinha. Aqui é só uma conclusão da narrativa de Mateus. Não tem como aqui o ladrão se arrepender, porque Jesus já morreu no versículo 50. E dos 50 para trás, vamos ver aqui, dos 50 para trás, aonde tem um dos ladrões aqui? Trocando ideia com Jesus? Não tem. Então, o escritor do livro de Mateus, ele encerra a morte de Jesus ali, sem essa historinha que um dos ladrões pediu para entrar no reino de Jesus. Agora vamos para o primeiro evangelho. Esse aqui, Mateus, ele bebeu da fonte de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito segundo os acadêmicos. Mateus e Lucas bebem da fonte de Marcos. Então, Mateus, ele copia de Marcos, ok? Então vamos agora para, aqui. Então não vou nem ler o restante aqui, porque Jesus morreu no versículo 50. Não adianta nem você seguir aqui todo o capítulo do versículo 27, porque Jesus morreu no versículo 50. Então, não tem necessidade de ler todo o final do capítulo 27 de Mateus. Porque não há narrativa, essa troca de ideia de um dos ladrões. Os dois ladrões morreram injuriando, blasfemando de Jesus. Isso é fato. Marcos 15, que é o penúltimo capítulo de todos. Penúltimo capítulo de Mateus, penúltimo capítulo de Marcos, penúltimo capítulo de Lucas. Que está toda essa narrativa. E crucificaram com ele 2 salteadores, mesma história. Um à sua direita e outro à esquerda. Aí vai ter toda a narrativa aqui, cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado, e que passa, que é uma mentira, né? É um versículo isolado que Marcos vai utilizar também para dizer que Jesus cumpriu isso aqui. E os que passavam blasfemavam dele, de Jesus, meneando suas cabeças, igual Mateus descreveu lá, porque Mateus copiou de Marcos. E dizendo, tu que derrubas o templo em 3 dias edificas, salva a ti mesmo e desce da cruz. Olha o que vai dizer no versículo 32. Ó Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz. Eles estavam zombando, para que vejamos e acreditemos em você. Também, um condicional, os que com ele foram crucificados, lá em cima, versículo 27, crucificaram com ele os 2 salteadores. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Então, Marcos também vai trazer que os 2 ladrões também blasfemavam, injuriavam de Jesus, igual aqueles que estavam lá embaixo. Vai dizer assim no versículo 31, e da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, como os escribas, diziam uns para os outros, zombando, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? O Cristo de Israel, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditamos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E a hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam, ele se chama por Elias. Está vendo? A mesma narrativa de Mateus lá e Marcos, iguais. E um deles correu para beber, aí vai ter uma historinha aqui da esponja de vinagre, né? Colocou na sua boca ali. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Morreu. Morreu aqui no versículo 37, pessoal. Aonde tem aqui um dos ladrões pedindo para Jesus, lembre de mim, e chamando a atenção do outro ladrão. Aonde? Então, Marcos e Mateus vai trazer a narrativa que os 2 ladrões, eles injuriavam, blasfemavam de Jesus, e vai encerrar o capítulo, encerrar a história que eles trouxeram. Com nenhum ladrão, como diz os crentes, se arrependendo, porque ele não se arrependeu de pecado nenhum. Ele somente disse o seguinte, nós, lá em Lucas, tá? Não aqui. Não em Mateus, não em Marcos. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este nada fez. Como que os ladrões sabiam disso? Que Jesus nada fez, que estava ali. Eles eram oniscientes? Um deles era onisciente para saber que Jesus nada fez para estar ali?
peraí, né? Vamos botar a cachola aí para pensar. E aí, um vai repreender o outro e vai dizer assim, ó, opa, para de zombar aí, cara. Nós estamos aqui porque nós cometemos crimes, mas este nada fez. Né? Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje estará comigo no paraíso. E aí tem uma contradição aí, né? Uma teologia aí, uma contradição que os teólogos sempre se divergem. Mas, esse contexto que eu vou mostrar para vocês de Lucas, não tem em Marcos e Mateus. Jesus morre e os dois ladrões zombam dele e ninguém troca ideia com Jesus. Ninguém pede, chama a atenção do outro e pede para entrar no reino dele. Não tem isso em Mateus e Marcos. E aí o crente vai dizer para mim que não existe contradições na Bíblia. Na mesma narrativa, na mesma história. Crucificação, crucificação, crucificação. Salteadores, salteadores, salteadores. Salteador, dois salteadores blasfemam. O outro, dois salteadores blasfemam também. E aí, Lucas, que no seu prólogo ali no capítulo 1, que ele está escrevendo por... Pareceu-me a mim conveniente escrever também a ti, ó Teófilo, excelentíssimo, excelentíssimo, ó Teófilo. Então Lucas, ele não está escrevendo sob inspiração do Espírito Santo. Ele reuniu relatos, escreve para Teófilo para trazer uma mensagem, para confortar com certeza alguém que estava cometendo muitos crimes, e dando a entender para Teófilo assim, pode ficar tranquilo, se acreditar em Jesus, mesmo você adulterando, você roubando, tudo mais, você vai para um suposto paraíso lá, igual de Zoroastro, né? Que é uma religião anterior ao cristianismo. Que toda a cultura ali de Zoroastro é absorvida pelo cristianismo. Porque a cultura, depois do cativeiro babilônico, os judeus absorvem a cultura lá da Pérsia, e aí eles começam os helênicos a propagar as crenças de paraíso, julgamento final, inferno, purgatório, dualismo, é um Deus do bem, um Deus do mal, que é diabo, Satanás. Mas antes do cativeiro babilônico não tem isso daí. Os judeus não têm essa crença, que morreu, vai para o céu, ou vai para o inferno. Na Torá não existe isso. Na Torá dos judeus não existe isso. Isso vai ser uma construção posterior. Essa construção aqui de Lucas que eu vou apresentar para vocês, ela é uma construção baseada na crença da Pérsia, dos judeus helênicos. Isso aí passa para o cristianismo, posteriormente. Então você percebe que toda a narrativa chegou José de Arimateia, mas Jesus já morreu ali no versículo 37, e você não viu nenhum ladrão ali trocando ideia com Jesus para lembrar do teu reino. Nem Marcos, que é o primeiro evangelho, nem Mateus que copiou ele. Mas aí vai trazer Lucas com uma outra história totalmente diferente de Marcos e de Mateus. Aí eu te pergunto, se Mateus e Marcos falaram que os dois ladrões zombavam de Jesus, e só Lucas, temos dois, e só Lucas traz essa concepção de paraíso, quem está correto? 2 contra 1. Quem está correto? É Lucas, que escreveu por conveniência, e ele adquiriu relatos, segundo está escrito no Evangelho de Lucas. Ele captou relatos, narrativas. Ele não foi testemunha ocular dos fatos. Olha para você ver o problema que o crente arruma em defender as narrativas, dizendo que não existe contradições na Bíblia. Então, vai encerrar aqui, ó, no versículo 37, Jesus dando um grande brado e expirou. Morreu, acabou. Então, termina toda a narrativa de Marcos sem falar que algum ladrão se arrependeu, que não existe arrependimento ali. Mas o crente fala que é arrependimento, né? Não tem. Lembre-te de mim quando entrar no teu reino. Não tem. Agora nós vamos para Lucas. Percebe a inserção no texto que Lucas prolonga o seu evangelho. Ele também conduziu, porque Lucas absorveu também de Marcos, tá? E também conduziram outros dois, que eram os ladrões, que eram malfeitores, para que com ele serem mortos, lá no Gólgota. E quando chegaram num lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda, igual. E diziam: Jesus, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte.
E o povo estava olhando também os príncipes dos sacerdotes, zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salves a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus, o Messias, o Machia, né? E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o Cristo, o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, zombando de Jesus. E também, por cima dele, estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Mentira, porque o rei ali não era Jesus, tá? Isso é só uma sátira que escreveram ali, nessa placa. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Se você é o Machia, se você é o Messias esperado pelos judeus, então o teu Deus vai te salvar. Mas é isso que acontece? Não, né? Olha agora o acréscimo de Lucas. Vai do versículo 40 ao 43. Procura esta passagem em Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, e em Mateus, que copiou Marcos também. Procura. Vê se tem esse texto aqui. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez, como eu já expliquei lá atrás. E disse a Jesus, um dos malfeitores: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, e rasgou-se o meio do véu no templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Beleza, ele morre no versículo 46 aqui. Me apresente, crente, essa narrativa do versículo 40 até o 43, lá em Mateus, lá em Marcos. Me apresente. Não tem, né? Por quê? O escritor de Lucas acrescenta essa história. E ele nem testemunho ocular dos fatos era. Agora, vamos lá. Você vai fazer um malabarismo semântico desgraçado aqui para defender isso aqui. Mas quem está escrevendo Marcos, que é o primeiro evangelho, vamos supor que ele também não seja testemunho ocular. E nem Mateus. Qual dos três tem a veracidade dos fatos? Qual dos três falou a verdade? Qual dos três? Lucas descarta que é testemunho ocular. Descarta. Tá? Ele adquiriu relatos. Ele foi pesquisar como foi a história. Marcos e Mateus nada relata nessa situação. Peraí então, quem está falando a verdade? Duas testemunhas que contam que 2 salteadores foram crucificados e blasfemavam de Jesus? Ou uma testemunha que diz que teve uma troca de ideia ali entre Jesus e um dos salteadores? E aí? Não tem contradição nessa Bíblia? Não? Cara, é um absurdo. A pessoa, como o rapaz ali, ele está tentando defender, eu entendo, por causa da crença, da fé, né? Quer dizer, a crença, né? Porque crente nenhum tem fé. Nenhum crente consegue colocar em prática. Ele tem crença, ele acredita só. Fé nenhum crente tem. Não coloca nada do que está na Bíblia em prática. Em questão de milagre, em questão de algo sobrenatural acontecer. Não, é só falácia. Blá, 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 blá. Então, você percebe que essa narrativa aqui, que está demarcada para mim, é um acréscimo. É uma história inventada pelo escritor de Lucas. Porque temos dois autores que nada fala disso. Jesus morre e os dois morrem blasfemando de Jesus. Eu espero que vocês tenham entendido. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.